Tá, cambada curioso, olha só. Hoje eu vou falar sobre uma coisinha que está em alta hoje. Hoje é dia 10/11/2022, tá? Houve um relatório e muita gente não sabe o que é um código-fonte nem como se faz análise de seguro, não, uma análise dentro de uma empresa, tá? Quando a gente eu sou técnico, sou formado técnico em redes, uma técnico de informática com ênfase em redes, tá? Então, eu já fiz isso, já até fiz o contraposto técnico de um processo. Então, eu posso dizer como é que faz isso daí. Então, o que acontece? Quando tu vai fazer uma análise técnica para ver se o procedimento está seguro, se as pessoas estão trabalhando de forma segura, ver se não houve manipulação do programa que é em questão, tu entra na empresa, primeira coisa que tu pergunta, primeira coisa que tu vai olhar para os colos, às vezes não olha nem para os colos técnico que tá da empresa. Tu simplesmente olha para a cara dele e fala assim, cadê o código-fonte? Se eu vou fazer análise de segurança de uma empresa, eu não preciso nem olhar para tua cara, eu só preciso olhar o código-fonte. Ponto. Eu não preciso, eu quero olhar o código-fonte e olhar o procedimento. Só isso. O código-fonte é esse aqui, então eu vou analisar. São 17 milhões de linhas de comando. Então eu vou analisar esses 17 milhões de linhas de comando. Por que eu te falo? Primeiro, explicar o que é um código-fonte. Para quem não entende, o código-fonte é a base para quem está programando um determinado programa. O que ele vai fazer? Como o programa vai se comportar? Ele vai se comportar X, vai se comportar Y, vai se comportar A, vai se comportar B, entendeu? Então, isso é o código-fonte. Depois ele é compilado. O que é compilação? É quando você transforma esse bando de código em um programa que vocês conhecem, com aquela figurinha, com aquela carinha, com todo aquele jeitinho que vocês que são leigos, né, que não são técnicos, conhecem. Então, isso daí é o código-fonte e isso é a compilação. Então, o que o técnico vai analisar? Se há suspeita de alguma coisa dentro de uma empresa com relação ao programa, tecnicamente, o que o cara vai fazer? Vai pegar o código-fonte, vai analisar o código-fonte para ver se existe um furo, para ver se no meio do processo não está tendo vazamento. Por exemplo, ele no meio da linha de comando, daqueles 17 milhões, ele poderia colocar 3, 4 linhas para mandar uma cópia, assim que ele entrasse em redes, mandasse uma cópia desse programa, ou assim que fizesse tal procedimento, ele tivesse outro comportamento. E às vezes são 3 linhas de comando, tá? O maior problema de tudo é, às vezes, só para ter uma ideia, tem programas que às vezes o programador se bate durante meses para corrigir, quando ele vai ver é um ponto e vírgula que ele esqueceu lá em cima. É idiota? É, mas é o que acontece. Então essa análise é muito comum. Mas para ter análise tem que ter o código. Certo? A análise precisa ter o código. A partir do momento que ele vai analisar o procedimento desse código, ele tem o código, analisou o código. Depois ele vai ver o procedimento do código. Como é o procedimento do código? Aí ele vai ver, o computador ele está fazendo um processo de segurança. Durante esse processo de segurança, ele está em redes. Isso já é uma falha. E assim vai. Ele vai analisar todos os procedimentos. Só que ele tudo inicializou com o código. Com o código-fonte. Se ele não tiver esse código-fonte, pega a malinha e vai para casa. E faz um belo laudo falando assim, fui impossibilitado de fazer meu programa. Para fazer meu trabalho. Entendeu? E detalhe, a coisa é muito mais embaixo. Por quê? Se por acaso, em qualquer momento e circunstância, esse programa ele vai para a rede, ou tem uma intranet, que seria intranet, computadores ligados entre si dentro de um prédio, por exemplo. Se dentro desse momento ele tem comunicação dentro de uma intranet, aí
aí que é como fala, a porca tosse o rabo. Por quê? Ele tem que analisar todo o prédio. Todo. Porque se um hacker tiver no computador da secretária, ele vai poder ter acesso ao computador lá de cima. Como? Filho, hacker consegue, tá? Eles passam a vida toda, às vezes, aprendendo a fazer isso. Eles aprendem a fazer isso. Então, para eles isso aí é pinto. Então, o cara que vai fazer análise de segurança, análise do comportamento do software, ele tem que ter o código tá em acesso à rede, analisar todo o prédio, todos os computadores e analisar para ver se existe algum malware, tranca aquela porta para verificar, existe algum invasor, aí tu faz uma investigação para ver onde é que está vindo, de onde ele está indo, para onde está indo essa informação. Quando é uma empresa, tu tem que acionar a polícia porque houve vazamento de informação e às vezes esse programa, por exemplo, a transação bancária, por exemplo. O que está em alta agora são as Forças Armadas. Então, a partir do momento, eles vieram, os técnicos, estou falando técnico, não estou falando eu estou falando tecnicamente. Tecnicamente é isso. Eles chegaram no relatório, eu li ontem o relatório, eles chegaram para ver o código-fonte. Não conseguiram. Então, eles já deveriam ter feito assim, ó, vamos fechar, então vai ter... O procedimento não está sendo inconclusivo. Se eu não posso fazer o serviço 100%, não tem que ter serviço, na minha opinião. Como técnico, na minha opinião, não tem que ter serviço, porque os caras foram impossibilitados. O técnico foi impossibilitado de fazer. Outra, como é que tu vai entrar numa sala com um caderno e uma caneta para fazer uma aferição de um procedimento? Não existe, não existe. Tecnicamente, como é que tu vai entrar numa sala com um caderno e uma caneta? Não existe. Isso não existe no mundo da informática. É um insulto. Isso daí, para quem é técnico, isso é praticamente não, é insultar um técnico de redes. Um técnico de segurança, isso daí é insultar. Isso daí, para mim, como técnico, é onde eu fiquei mais insultado. Primeiro, agora falando, eu como técnico, eu me colocando no lugar deles, eu me senti insultado como técnico pelas Forças Armadas. Primeiro, não tiveram acesso ao código-fonte. Isso não existe. Segundo, falar para os caras que são técnicos, gabaritadíssimos, para entrar com um caderno e uma caneta, sinceramente. E o terceiro ponto que eu fiquei insultado foi depois as fake news que começaram a rodar. Falando que não, foi ficado 100%. Como, gente? Eles podem falar que não, o relatório foi 100%. Foi 100% ó. Foi 100% ó. Para não dizer outra coisa. Foi 100% coisa nenhuma. Tá? Foi 100% coisa nenhuma. Eles não tiveram condições de fazer o serviço deles. Essa é a grande verdade. Ponto. Antes que eu fale mais coisas, porque eu já estou me exaltando, tá? Como técnico, eu me senti insultado pelo trabalho que os caras foram para fazer de bom grado. Então, valeu, me segue no meu canal, dá um like, pode compartilhar, porque eu não falei nada demais, eu sou técnico, eu estou falando como técnico, o procedimento, não, os coitados não tiveram condições de fazer o serviço deles, e eu como técnico me senti insultado porque os caras não terem condições de fazer o serviço deles. E o pior de tudo, que chegar uma mídia deturpar totalmente o trabalho que os caras tiveram, o pouco trabalho que infelizmente eles tiveram condições de fazer. Tá? Valeu!